Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. O segredo dos deuses. A verdadeira história da humanidade. Se você não sabe de onde veio, como pode ter certeza de para onde está indo? O que está de fato acontecendo? E como interpretar corretamente as articulações feitas pelos centros de poder? Como compreender e até antecipar cenários criados por planos que, infelizmente, não trabalham a favor da humanidade? Responder essas questões exige conhecimento e exige algo ainda mais raro: coragem para encarar a verdade. Perguntas como essas parecem simples, mas quando suas respostas tocam a realidade, se tornam profundamente desconfortáveis. Se o desconforto surgir, entenda que não é erro, é sinal de contato com a verdade. Porque a maioria das pessoas tende a compreender o presente sem jamais ter compreendido o passado. E quando isso acontece, o ser humano não escolhe. Ele reage, ele é facilmente conduzido, ele se torna parte de um jogo que não entende. Quem perde o sentido histórico perde também a capacidade de julgar o presente. Até que você se torne consciente, o inconsciente dirigirá a sua vida e você chamará de destino. O problema da história oficial. A história que aprendemos não é completamente falsa, mas ela é incompleta, fragmentada, alterada e narrada pelos vencedores. Quem vence guerras não vence apenas no campo da batalha, vence também no campo da memória. São os vencedores que escolhem o que será lembrado, o que será esquecido e o que será reinterpretado. E ao longo do tempo, essa narrativa passa a ser tratada como verdade absoluta. Mas quando olhamos com atenção, os fatos não se encaixam. Civilizações avançadas surgindo do nada, conhecimentos sofisticados atribuídos ao acaso, sítios megalíticos que não correspondem à linha do tempo oficial, religiões, impérios e sistemas de poder que repetem os mesmos padrões século após século, se representando ou se apresentando como os intermediários de um ser superior. Entretanto, seus feitos espelham os dos impérios em busca de poder. Nada disso é coincidência. O jogo sempre se repete. O jogo da humanidade não muda. Ele apenas troca os símbolos, nomes, bandeiras. Os discursos são alterados em função da época, mas a estrutura permanece. Se você observa com atenção, percebe que os mesmos mecanismos de poder já estavam presentes na antiguidade. Da Suméria ao Egito, da Babilônia a Roma, dos impérios às grandes religiões, das cruzadas às revoluções, das guerras mundiais ao mundo atual. E quem controla o divino tem o poder para controlar o fluxo do dinheiro. Quem controla o fluxo controla as decisões. Quem controla decisões controla narrativas. E por isso existe uma regra simples e infalível: siga o dinheiro e você encontra o poder. Parece simples, mas não é, pois uma grande maioria não está pronta para encarar a verdade. Mas esse é o meu papel através da escola pitagórica: preparar o aluno para ser capaz de receber e se transformar pelo conhecimento da verdade. Saia das massas. As massas nunca tiveram sede da verdade. Elas se afastam das evidências que lhe agradam e preferem deificar o erro, se o erro a seduz. Psicologia das multidões. Memória, cognição e soberania. Quando o ser humano perde a memória histórica, ele perde algo ainda mais importante, que é a capacidade de reconhecer padrões. E quem não reconhece padrões, idolatra políticos, adora líderes, entra em clubes ideológicos, defende narrativas como se fossem time de futebol, sem perceber que está reagindo a estímulos cuidadosamente programados. Essa pessoa vai no fluxo. Resgatar a verdadeira história da humanidade não é curiosidade intelectual,
é recuperação de soberania. É sair do estado de objeto do efeito para voltar ao estado de agente causador de seu próprio destino. Troca efeito inconsciente pelo agenciamento da causa consciente. É deixar de ser unicamente uma peça no jogo para finalmente enxergar o tabuleiro. Existe uma frase que resume exatamente o problema do nosso tempo. A compreensão do nosso passado é essencial, pois uma humanidade sem passado é uma humanidade sem raízes ou modelos. Uma humanidade autoenvolvida que flerta com sua própria destruição. Aqueles que não entenderem isso serão incapazes de lidar com o futuro. Anton Parks. Essa frase não fala de passado, ela fala de orientação. Sem raízes, o ser humano é facilmente dobrável. Sem modelos conscientemente revelados, ele é facilmente moldável. E sem memória, ele aceita qualquer narrativa. O curso como fundação. É exatamente por isso que eu criei o curso Segredos dos Deuses, a verdadeira história da humanidade. Esse curso não existe para reescrever a história. Ele existe para mostrar onde a história oficial não faz sentido, usando os próprios dados rastreáveis da história. Nós analisamos as origens da humanidade na Suméria, o papel dos deuses antigos, as grandes civilizações da linha do tempo, os impérios que surgiram e desapareceram, as religiões e seus jogos de poder, as guerras, os objetivos e seus financiadores, e chegamos ao marco fundamental da Segunda Guerra Mundial. Porque é ali que o controle da narrativa moderna se consolida. A partir desse ponto, compreender o presente sem compreender o passado se torna impossível. Por isso, esse curso é o pilar inicial da área de história, a base, o solo firme. Sem ele, qualquer outro curso fica solto, fragmentado, manipulável. Mesmo que você tenha interesses maiores pelos cursos na área da saúde ou ciências, comece por aqui, pois sem isso será difícil entender o resto. Esse é o chamado à soberania pessoal. Nós estamos vivendo uma transição profunda, não apenas histórica, mas civilizacional. E em tempos assim, quem não tem memória não tem direção. Esse curso não é para quem busca conforto, é para quem busca lucidez, para quem deseja recuperar autonomia, identidade, cognição e soberania sobre si mesmo. Porque quando você enxerga com clareza, não é mais facilmente enganado. E quando você não é mais enganado, você não reage como o sistema espera, você escolhe. A atividade mais elevada que um ser humano pode alcançar é aprender para compreender, porque compreender é ser livre. Baruch Spinoza. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Seja bem-vindo ao novo mundo que o curso Segredos dos Deuses, a verdadeira história da humanidade te oferece. Seja bem-vindo às novas realidades. Então chegou a hora e agora eu tenho o prazer de te apresentar o curso Segredos dos Deuses, a verdadeira história da humanidade. Eu estou certa de que você vai se apaixonar por esse curso completo e exclusivo. A estrutura do curso é de 5 módulos com 4 aulas por módulo aproximadamente, isso varia, e mais de 40 horas no total. Então, essa é a parte dos módulos. O módulo 1 é a origem negada, o que não sabemos sobre nós mesmos. Essa é a temática geral. O módulo 2 é a história do mundo alterada pelas grandes religiões. O módulo 3, o grande plano, começa em direção à criação da nova ordem mundial, por exemplo. Módulo 4, as grandes guerras mundiais e o sucesso do grande plano, que continua pelo módulo 5, indo até a situação mundial e as perspectivas futuras, mas o módulo 5 continua até o final da Segunda Guerra Mundial. Então, uma observação importante que vídeos externos e exclusivos foram adicionados para o módulo 5 e não só
sobre, no caso dos 5, sobre a Segunda Guerra Mundial, que são bastante e emocionalmente impactantes, o que eu recomendo que só os assistam após chegar ao final do módulo 5 e, obviamente, aproveitem ao máximo os webinários, que são mais de 100 horas de webinários que fazem parte do portal do aluno. Esses webinários todos são de grande número de horas, impacto e profundidade complementar a este curso. Então, para fazer um descritivo genérico de temas encontrados entre as aulas, nos módulos e os webinários, segue uma descrição que, novamente, é genérica, mas que esses temas estão entre webinários e aulas. Quando os deuses habitavam a Terra, os Anunnaki, a primeira criação do homem. Cataclismos que mudaram a história da Terra. Atlântida, ou civilização mundial. A Arca de Noé, a Torre de Babel e a criação do homem moderno. Os Anunnaki em detalhes, uma revisão das tábuas da Suméria, Cádia e Babilônia. O Jardim do Éden e outros jardins nunca mencionados. O domínio da mente do homem desde a origem. A guerra dos deuses. A verdadeira história das civilizações e do mundo. Uma única civilização global deu origem a todas as outras? O plano do globalismo desde a criação da humanidade. A história e o destino do homem e do mundo alterada pelas grandes religiões. Os protocolos dos sábios do Sião. Os templários, os cavaleiros da Ordem de Malta e a invenção do sistema bancário. O velho da montanha de Alamut, Hassan Sabah, a Ordem dos Assassinos e a sua influência invisível na Ordem dos Jesuítas e atualmente. A verdadeira história das grandes religiões, quando surge o grande plano. Sociedades secretas sempre governaram as nações e o mundo. As revoluções que não deveriam ter acontecido. A verdadeira história dos Illuminati desde a antiguidade e sua influência até o presente. O plano da nova ordem mundial. A influência dos Illuminati na Revolução Francesa e em muitas outras guerras. Sociedades secretas, conspirações, mentiras, verdades, manipulações. As guerras e revoluções que tiveram muitos pais. Globalismo versus globalização e a vitória do grande plano. A invenção de povos que nunca existiram. A dialética dos inversores da história e da verdade. Informação contra informação e desinformação como estratégia de manipulação. As ferramentas de domínio das massas, o surgimento da propaganda nazista e sua aplicação mais do que nunca atualmente. As raízes ocultas do nazismo e sua verdadeira história, a absorção do nazismo pelos países líderes mundiais nos tempos atuais. Os inimigos talvez sejam amigos e os amigos talvez sejam inimigos. Os donos do mundo, a criação das drogas e a articulação do tráfico pelos donos do mundo, a invenção da linhagem sanguínea dos manipuladores da realidade, os Khazares e a relação com a antiga Mesopotâmia. A conspiração do Federal Reserve, as 13 famílias e o lado negro da força, a conspiração contra o povo, indústrias farmacêuticas e o mercado da doença, a redução populacional, tecnologias modernas de controle da mente, inteligência artificial e o controle total, a CIA e o crime organizado. No Brasil, no panorama local e mundial, essa parte está nos webinários, os planos para essa nação e mais temas que surgiram ao longo das aulas. Então foram usados mais de 350 livros para compor as referências diretas citadas entre as aulas e dos módulos e os webinários que estão presentes. Então a pergunta é por que fazer parte desse curso? Porque sem memória não há escolha e sem escolha não há liberdade. Esse curso é para quem não quer mais reagir, mas agir com consciência. Para quem entende que a verdadeira revolução não acontece nas ruas, acontece na mente humana. E só quem desperta para si mesmo deixa de ser conduzido pela história oficial e passa a reescrever. Se você já está pronto para compreender, se você sente que já não pode mais ignorar, o caminho começa aqui. Então, clique no botão abaixo e faça parte do curso Segredos dos Deuses, a verdadeira história da humanidade, e eu te encontro nas aulas. Até lá!